Olá! E vamos iniciar a nossa aula número 5 de manipulação fotográfica. Na aula de hoje nós vamos utilizar como base o Duas Caras, personagem do Batman. Vamos pegar um rosto, né, como se fosse uma anatomia em 3D e pegar uma foto da qual remete ao elemento noir do universo do Batman. Então, Duas Caras, ele tem um rosto desconfigurado, né? E tem a outra metade, né, intacta. Então, nós vamos trabalhar com essa configuração. Agora, importante dizer que é muito difícil, né, nós acharmos imagens que fiquem idênticas, né? Então, nesse caso, nós pegamos uma imagem, a imagem noir numa posição e a imagem da musculatura numa outra posição. Então, para trabalharmos isso, o que nós fizemos, né? Pegamos aqui a imagem e colocamos no modo perspectiva, né? E deformamos a imagem para que ela possa minimamente se encaixar. Procure não ser muito perfeccionista nessa hora, porque dificilmente você vai conseguir encaixar perfeitamente uma imagem que está em perfis diferentes. Mas tente deixar o mais aproximado possível. E após você fazer isso, aí você vai tentar tirar um pouco da opacidade e fazer mesclagens de camadas para que a imagem possa se acomodar, né, dentro da fotografia original. Uma coisa importante é buscar uma boa imagem. No nosso caso, a melhor imagem que a gente achou, ela é multicolorida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dessaturar a imagem e aumentar o contraste dela, ok? É óbvio que vocês já podem achar imagens de musculaturas que vão estar numa cor que você acha interessante. Mas, no geral, é esse processo que você vai fazer, de saturar e aumentar o brilho e contraste. Olha só como já está a imagem. Dependendo do nível de horror, de grotesco que você quer fazer, você vai fazer alterações. Então, o Duas Caras, uma coisa que ele tem característica, pelo menos nos universos dos filmes, né, é na metade que está queimada, né, ter o olho muito grande, um globo ocular, né? Então nós vamos utilizar isso. Nos quadrinhos, não necessariamente o globo ocular ele é saltado. Tem artistas que fazem, tem outros que não. Então a gente vai usar o cinema, né, digamos assim, como referência. Então nesse caso nós vamos fazer um olho. Aí nesse caso eu peço para vocês utilizarem a ferramenta pincel, que aí vocês montam um olho, mesmo que ele fique artificial, dentro da montagem de várias camadas, várias texturas, vai acabar dando certo. Bom, pessoal, outra coisa é pegar uma textura, né, de queimado, conforme está aqui, que a gente vê no personagem. A gente pegou na internet uma textura, e aí nós vamos pegar um pequeno recorte dele e vai tentar agregar na imagem. Porque esse queimado ele tem uma função interessante, né, na figura, porque se você só colocar a musculatura, né, sem uma textura, não vai dar a sensação de que o rosto foi queimado, né? Que o rosto teve toda a parte de ácido ali, que é da mitologia do Duas Caras. Então vai ficar pequenos granulados, pequenas texturas, né? Para poder melhorar essa percepção, para dar um toque mais de realismo. Lembrando que isso é uma montagem, né? Então naturalmente, só se você tiver várias horas, um banco de imagem muito bacana, para que ele fique realmente uma coisa com uma textura ultra realista, né? Para esse exercício rápido, eu acho que ele se adequa, né? E existem diversas direções de arte que permite uma manipulação fotográfica mais estilizada, que é o caso aqui que nós estamos fazendo. Então a gente coloca essa textura, faz a mesclagem, e aí qual é o raciocínio da mesclagem, né? Baixa um pouco a opacidade, faz mesclagens procurando ver no seu software de preferência se está no modo multiply, está no modo sobreposição, se está no modo matiz, enfim, você vai ver quais são as melhores mesclagens
no seu software de preferência ou no seu app de preferência. Aqui no Krita nós temos diversas opções, então a gente vai mesclando isso. E após achar essa textura, né? E também lembrar que às vezes, dependendo do seu software, você vai ter a textura possível, né? É interessante você usar também da sua habilidade enquanto desenhista. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente sabe que se um rosto foi queimado, ele não vai ter um corte linear, né? Não é um corte cirúrgico. Então, a gente está utilizando agora aqui a ferramenta borracha, com a opacidade um pouco mais baixa, né? Para que ela possa apagar criando manchas. E aí a gente faz uma forma irregular na figura. E também tentando fazer uma analogia ao 3D, né? Então fazer um apagar que tenta pegar o contorno do rosto, mas do rosto enquanto ele tridimensional, não bidimensional. Então vejam aí que a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco mais suave, né? Fazendo só esses trabalhos de opacidade. Importante destacar, pessoal, eu gosto particularmente de trabalhar sempre no preto e branco e depois ir agregando cores. Por quê? Porque é mais fácil da gente enxergar os erros, de estabelecer brilhos e contrastes. Quando a gente trabalha com a cor, eu acho que fica algumas pontas soltas na hora de você acertar o trabalho. Mesmo a gente utilizando fotos aqui, o meu raciocínio é muito de desenhista. Então, quando a gente faz um desenho, naturalmente a gente faz primeiro ele preto e branco e depois faz a cor. Talvez, se eu fosse um pintor, eu estaria te dando um conselho ou uma orientação diferente. Mas a minha sugestão, enquanto desenhista, é trabalhar primeiro preto e branco e depois a gente vai aplicando as cores, tá? Falando em cor, a gente começa agora a fazer os trabalhos de cores com as ilustrações. E aí, a minha sugestão é que vocês utilizem, façam cópias, né? Copia, duplique as camadas para que você tenha as imagens em preto e branco originais e as imagens que vocês vão trabalhar cores. Eu faria isso, tá? E trabalharia as cores diretamente nas imagens. Não utilizaria, por exemplo, pincéis para colorir. Eu utilizaria recursos como, por exemplo, equilíbrio de cores, saturação, dessaturação, iluminação, que são recursos que tem na maioria dos softwares. Eles vão, por exemplo, como a gente pode ver aqui, eles vão ajudar a colorir as tonalidades de cinza presentes na imagem como um todo. Então, eu recomendo fazer dessa forma, tá? Claro, você pode fazer como se fosse uma pincelada, né? Mas dessa forma que nós estamos fazendo aqui, e claro, vocês estão vendo no vídeo de maneira apressada, né? Mas isso são testes, né? Eu acredito que dessa forma você consegue aproveitar os tons de cinza, os contrastes, toda a estrutura da fotografia. E claro, sempre fazendo isso em camadas. Você não vai mesclar e sair colorindo, não. Cada parte você faz o brilho e contraste, o equilíbrio de cores com camadas separadas, conforme nós estamos fazendo aqui. Aí, a partir desse ponto, o que eu vou passar é uma sugestão. A maioria das imagens que nós achamos na internet, elas são imagens de baixa resolução. Então, por mais que você faça uma manipulação fotográfica com imagens de internet, a qualidade ela vai estar sempre de caráter duvidoso, a não ser que você ache um banco de imagens com imagens em 300 dpi, ou seja, em alta resolução. Então, nesse caso de ter uma imagem em baixa resolução, a minha sugestão é você utilizar o pincel no modo borrão para você simular uma pintura. Esse recurso ele é muito interessante, porque primeiro ele vai ajudar a modificar os pixels, né,
de maneira geral da fotografia, ou seja, aquele pixel todo serrilhado, ele vai sumir. Segundo, ele vai dar uma direção de arte muito interessante para você, que é uma arte pintada, então isso é bem legal. Segundo, ele vai dar uma sensação de arte pintada natural e não uma arte pintada de filtros, né? Que deixa a ilustração num caráter bastante duvidoso. E você pode brincar, você pode utilizar o seu estilo, o seu traçado, para que ela vire muito mais do que só uma passagem de mesclagem de pixels. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um traço bastante quadriculado, né? Então eu já vou jogando esse traço quadriculado nessa ferramenta borrão, que também existe, né, na maioria de softwares de tratamento bitmap. Então não é um problema, não é algo que não tenha em outros programas. Acredito também que isso, claro, sempre aplicado em arquivos de 300 dpi, vai dar a possibilidade de você ter uma ilustração única, né? Que você pode fazer commissions, você pode fazer uma série de coisas com esse trabalho. Vale lembrar que nesse caso específico nós estamos utilizando imagens de domínio público, imagens de internet, né? Imagens que não têm direitos autorais. Se caso tiver, você pode colocar a autoria dos direitos, né, ali, ou você pode pagar por um banco de imagem. Mas, se você quiser fazer um commission, por exemplo, de pintura digital, se aplica perfeitamente a esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de ilustração funciona muito bem, né? Ou ainda você pode utilizar como uma base para você fazer um desenho depois. Então, esse tipo de técnica, ele também ajuda, além de tudo, a você ter uma compreensão de texturas, de massa, de cores. Então, esse uso do borrão, ele serve assim, desde você aprender a como controlar a ferramenta pincel, controlar massas de pintura, de mesclagens e melhorar, né, a sua pintura de maneira geral, até você usar isso como um recurso de ilustração ou de feitura de histórias em quadrinhos. Lembrando que você deixando tudo em camadas, você pode mudar novamente cores, você pode, se você não gostou do efeito, né, de borrão, de pintura, deixar a fotografia, múltiplas possibilidades desde que você deixe em camadas separadas. Bom, pessoal, estamos chegando a mais um final de uma série de 5 encontros. Vocês podem pegar todos esses 5 vídeos, que são geralmente essa montagem dentro do nosso canal, como mini cursos. Esses 5 encontros, geralmente, ele possui começo, meio e fim. Então você tem uma breve introdução acerca de um determinado tópico. Nesse caso, é um curso curto de manipulação fotográfica, com diversas técnicas. Mas você pode ver no canal, tem, por exemplo, anatomia, sketch, composição, ilustração vetorial. Existe uma sequência aí de mini cursos, né? E vamos sempre manter essa dinâmica para que você possa ter sempre um conteúdo de qualidade, obviamente sempre voltado para o ilustrador iniciante, né? Afinal de contas, aqui nesse espaço você tem diversas opções para ilustradores intermediários e ilustradores mais experientes. O foco desse canal é sempre o ilustrador iniciante, né? E se você gostou do conteúdo, peço que você curta o vídeo e que você compartilhe, né? Se você achar que vale a pena dentro da sua formação, que você se inscreva no canal, porque você vai ter sempre um escopo interessante que vai agregar e ajudar na sua formação, tá? Os vídeos, eles possuem um tempo médio, não são vídeos tão curtos assim, né? Porque às vezes você vai ter um grau de dificuldade na ilustração, no trabalho, que exige um determinado tempo. Mas como eles são acelerados, você pode
dar uma visão geral, depois você pode dar um pause. Enfim, você pode trabalhar da melhor maneira possível, né? Que você assim achar, tá? E se você tiver algum tipo de dúvida, mande nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá certo? Aqui você sempre vai encontrar vídeos na área de quadrinhos, ilustração, design gráfico. E são vídeos que são geralmente utilizados no curso de graduação de mídias digitais e de artes visuais da Universidade Federal da Paraíba. Bom, pessoal, estamos nos retoques finais aqui, né? Acho que a ilustração ela conseguiu atingir o seu objetivo, era uma ilustração simples, né? E aí, depois você pode agregar, como por exemplo, colocar tipografia, dentre outros elementos. Aí vai depender muito do que você quer, né, na sua ilustração. Mas para esse trabalho, eu acho que ficou interessante você trabalhar o Duas Caras dentro do universo noir, que é o universo do Batman, né, o universo ali do Cavaleiro das Trevas. Utilizamos um ator, né, que é muito conhecido no filme noir, né, no universo noir, né, e conseguimos fazer uma distorção bem interessante no rosto do personagem. Aqui agora o que a gente está fazendo é mais acertar mesmo, né, utilizar o nosso conhecimento como desenhista, né, para fazer algumas áreas que, obviamente, no rosto original não tinha, né? Então olha aí o trabalho. A gente vai adaptar agora o trabalho para paisagem, né? Então a gente vai aumentar esse fundo. Então olha aí as referências, né? Acho que ficou bem interessante, ficou bem diferenciado. E aí está aí o resultado. Desde já, meu muito obrigado.